a vida foi me conduzindo para isso. Quando eu estava na residência no Hospital das Clínicas, em psiquiatria geral, abriu-se a possibilidade da psiquiatria da infância e adolescência, que não existia ninguém que fazia na época ainda, só tinham pouquíssimas pessoas. E eu fui complementar minha residência em psiquiatria da infância e adolescência, fui me interessando por isso. E a minha vida foi me conduzindo para isso. Embora eu, na prática, no meu consultório, eu atenda pessoas de todas as idades. Conheceu pelo o lixo da casa, o lixo da família, o lixo, o fundo da casa, significa conhecer as pessoas verdadeiras. Não é? E pela sala de visita significa conhecer o que as pessoas demonstram ser. Não é? E quando você conhece as pessoas verdadeiras, você pode ser verdadeiro também. Isso desarma as relações, diminui as vergonhas, aproxima o afeto. Então, é o que eu digo, se eu aceito os defeitos de uma pessoa, as qualidades são fáceis de serem aceitas. Né? Então, é mais ou menos por aí essa questão da porta dos fundos. O Vinícius de Moraes tem um poema chamado Um Homem Chamado Alfredo, que é um homem perfeito. O Alfredo saía de casa para trabalhar na hora certa, com a sua roupinha, com o seu terninho certo, sua pastinha, seu guarda-chuva, que era para não incomodar ninguém. Trabalhava, fechava o tempo, voltava para casa, não incomodava ninguém. Era um cara perfeito. Morreu, ninguém percebeu, só foram perceber depois que ele tinha, né, o corpo deteriorado. Isso é um texto espetacular para a gente pensar. Nós precisamos de incomodar as pessoas. Uma relação que não tem incômodo, se só conhece o amor verdadeiro, se conhece a raiva da pessoa. Eu digo para minhas pacientes mulheres, conhecer um cara legal, contraria. Porque se você não contrariar, você não conhece a pessoa. Eles contrariam os pais quando os pais não percebem como eles funcionam. Eles não precisam contrariar obrigatoriamente. Uma das coisas que me fez trabalhar com isso é exatamente agora, você me traz uma lembrança. É que eu via muitos pais falando de aborrecente. E quando eu via aquele pai falando em aborrecente, eu olhava para o pai e falava assim, meu Deus do céu, eu seria muito mais aborrecente do que o filho dele com um homem desse jeito, com uma mãe desse jeito. Né? Então, entendendo que assim, havia uma incompreensão, né? Havia uma não percepção. Eu vejo amigos meus que eram rebeldes, fizeram o diabo junto comigo na adolescência, e de repente impedirem que os filhos fizessem qualquer bobagem que tem que ser feita. Uma vida sem história para contar, que graça tem? Tem muita contribuição a dar nisso. Né? Bom, primeiro que a questão do suicídio já aumentava antes da pandemia, e ela vinha crescendo também, a ansiedade, depressões crescendo antes da pandemia, e teve uma agudização da curva na pandemia. São muitos aspectos. A grande verdade, a primeira verdade é o seguinte, é que pai, por mais amigável que seja dos filhos, não é amigo. E filho, por mais amigável que seja dos pais, não é amigo. Existem coisas dos filhos que os pais não devem saber. Existem coisas dos pais que os filhos não devem saber até um dado momento. Isso é muito importante. Porque existe uma coisa chamada privacidade, que deve ser preservada. Embora os pais devam conhecer os filhos, mas conhecer não significa saber tudo. E controlar e ficar examinando bolsa. Sabe aquela coisa? Quer ver se seu filho usa maconha? Mexe a bolsa dele todo dia. Não, se você precisa mexer a bolsa é porque você não conhece seu filho. Entendeu? Então, o conhecer não significa saber tudo. O conhecer é saber como ele funciona. Muito bem. Na pandemia, o que houve? Muita intensidade de convívio num espaço pequeno. As pesquisas todas mostram que
pesquisas desde com rato, etc., que quando um número de pessoas acumula-se numa área pequena, a quantidade de conflitos aumenta. Pelo tempo de convívio, pelas exigências, pelas contrariedades, pela falta de escuta, tudo isso vai agravando. Qual é a recomendação que eu dou para os pais? Essa recomendação é simples de fazer, pelo menos, e eu repito muito, é observar muito, escutar muito e intervir menos. Okay? Isso é muito... Se eu fico observando o meu filho estudar, ele estuda 2 horas, ele fica 1h15 fazendo bobagens lá, né? Disperso. E ele aproveita o resto do tempo, estuda e vai bem. Eu também era assim, meu tio era assim, meu avô era assim. Ninguém ficava 100% do tempo. E às vezes os pais tomando conta, ficam ali. É mais ou menos assim, a gente brinca, né? É como se você assistir a cirurgia que você se submeteu, você não faz a cirurgia de novo, né? Outra. Porque na hora da cirurgia sangra, o médico conversa com o outro, xinga a enfermeira, não é? Aí, então, assim, existem coisas que você precisa conhecer, mas agora a minúcia ali, se vê um mecânico arrumando o teu carro, você não conserta mais carro. É assim, então, ver filho estudando, ver filho fazendo as coisas dele, pode levar a você ver coisas que são bobagens, mas que tomam uma certa importância. Aí tem muita intervenção. O excesso de intervenção gera ansiedade. Quanto mais se busca perfeição, mais ansiedade se gera. Ansiedade significa coisas abertas. Coisas abertas. Coisas que eu não queria ter dito que eu disse, coisas que eu não queria ter feito e fiz, coisas que eu queria ter dito e não disse, coisas que eu queria ter feito e não fiz. Em síntese é isso. Então esse convívio gera muita coisa aberta. Pergunta mal respondida, pergunta com resposta reticente. Tudo isso interfere na gênese da ansiedade. A perfeição é uma fonte de ansiedade. Vamos imaginar o seguinte, se eu sou um perfeccionista, eu quero viver numa sociedade perfeitamente segura. Existe isso? Eu vou subir no elevador. Existe a possibilidade do elevador parar? Existe. Não é? O perfeccionista demais, ele quer que ele tenha certeza absoluta. A vida é um perigo. Viver é perigoso. Né? E o perfeccionista, ele quer viver sem perigo. A gente é treinado para ser jornalista, é treinado para ser enfermeiro, para ser barbeiro, para ser médico, para ser engenheiro, para ser médico. Tudo nós somos treinados. Nunca fomos treinados para a função mais importante da vida, que é a paternidade. O que é mais importante na vida de quem tem filho? São os filhos. Né? Sabe assim, se um filho sofre, a gente sofre por ele e por nós. Ele sofre ao quadrado. Né? Então, a coisa mais importante da vida de quem tem filhos são os filhos. Quem não tem filhos tem outras coisas importantes. Mas, para quem tem filhos, a coisa mais importante são os filhos. Não tem atenuante, não tem eufemismo para isso. Muito bem. Só que nós nunca fomos treinados. Meu pai não foi treinado, meu avô não foi treinado, meu bisavô. Ninguém foi treinado para a coisa mais importante da vida. Por que a orientação parental, o curso parental é fundamental? Porque nós estamos fazendo a coisa mais importante para a mudança da história. Não acredito que a história universal vai mudar por um político ou por um computador novo. Entende? A sociedade já inventou o fogo, o ferro, a bússola, o navio, tudo para melhorar. Não, melhorou muito pouco. Agora, quando se descobre a paternidade, a função da paternidade, nós estamos descobrindo que vai mudar o mundo para o resto da história nossa. Entende isso? Por que as guerras existem? A guerra existe porque um velho está brigando com outro velho e põe o jovem para morrer. Isso não é agora, sempre foi. Né? É uma briga antiga, lá do bisavô, do tataravô de não sei quem. Então, quando você começa a entender, nós estamos mudando a sociedade, eu entendo que a coisa mais importante, existem as 3 descobertas mais importantes da história universal. A primeira descoberta mais importante foi a descoberta da paternidade.
que significa isso? Isso é livro baseado em ciência, tem uma autora chamada Elizabeth Badinter, que é maravilhosa, que escreveu alguns livros, um chamado Um é o Outro e outro chamado O Mito do Amor Materno ou Um Amor Conquistado. Essa mulher documenta o seguinte: até milhões de anos atrás, a sociedade era nômade. Não existia família, propriedade, não existia nada da estrutura social que existe hoje. A mulher se relacionava, quando estava no cio, com o bicho que ela gostasse ou com quantos ela quisesse. Era livre, era bicho. Muito bem, aí o filho nascia, nem sei onde, nem sabia que era o pai. Quando por alguma razão se descobriu que o filho era filho do homem com a mulher, o homem passou a querer ter poder sobre a propriedade dele, sobre o filho. O filho é da mulher, é meu. Aí nós começamos a mudar da época do matriarcado para a época do patriarcado. O que aconteceu? Ora, um casal ficou juntos, nasceu o segundo filho. Eles sabiam que milho trazia porco, plantaram milho, criaram um porco, galinha, cavalo, criaram a propriedade. Então criou a família, criou a propriedade, a necessidade de proteger a sociedade. E com isso, a filha mulher passou a ser um problema. Por quê? Porque o passante queria aquela menina e o filho homem passou a ser solução, porque ele era força de guerra, força de trabalho. Quando você criou, o que mais mudou a história da sociedade não foi o fogo, não foi o navio, foi a descoberta da paternidade. Depois, lá por Freud, já chega em Freud, começa a se descobrir o significado o significado da paternidade, vê que pais e mães têm influência sobre filhos. Né? Aí veio a psicologia toda descobrindo isso, ainda está descobrindo. E nos últimos 30 anos começou a se descobrir o mais importante, que é o como da paternidade. O que eu estou ensinando nas minhas palestras é o como da paternidade. Quer dizer, dialogar. Mas não é dialogar, não, é o como dialogar. Por exemplo, eu não tenho que falar para meu filho, eu preciso falar com meu filho. Então, assim, as três descobertas mais importantes da sociedade são paternidade, significado da paternidade e o como da paternidade. Isso o mundo muda para melhor. Então, fui longo, mas expliquei por que eu entendo que é importante esse trabalho. Né?